Fala galera do YouTube, Douglão na área de novo. E aí, beleza? O Grêmio vem jogando mal e não vem convencendo a torcida há algumas rodadas já. E neste vídeo vamos falar por quê e de quem é a culpa do Grêmio estar na lanterna do Brasileirão 2021. Fica ligado que eu te mostro por quê. O ano ainda é 2020. Erros crônicos são cometidos por mandos e desmandos. Dirigentes do Grêmio se omitem e não se opõem ao ídolo Renato Gaúcho. E acatam o pedido do próprio e demitem preparador de goleiro e preparador físico, dando a eles e colocando eles como os culpados pela última temporada ter sido o fracasso que foi. O Grêmio se arrasta em campo, empata mais do que vence, muitas derrotas e muitos empates no ano de 2020. Deixa escapar a classificação direta para Libertadores de forma absurda, por pura birra e teimosia do seu atual comandante na época, o Renato. Aposta todas as fichas na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Escancara mais um culpado. Coloca o Vanderlei como o culpado dos erros na atual temporada. E coloca o Paulo Vitor, que não tinha jogado quase nenhum jogo naquela temporada. Coloca ele para jogar duas finais que decidia o rumo da próxima temporada e o andar da atual, que era 2020. O Paulo Vitor errou nos dois jogos. Errou nos gols todos que o Palmeiras fez, ele teve culpa. Uma, por estar mal preparado, porque não tinha jogado quase nenhum jogo naquela temporada. E outra, por cada vez mais ficar acentuada a qualidade técnica dele baixando. O nível técnico dele cada vez mais baixo. E isso já era o fim daquela temporada e prestes a se iniciar a nova, tendo que refazer planejamento, tendo que em um curto espaço de tempo, tendo que repensar jogadores, comissão técnica, todo um trabalho para a próxima temporada. Quem fica e quem vem. Quem sai e quem se mantém. Porque se fosse para pré-Libertadores, na mesma semana do último jogo da final da Copa do Brasil, já teria o primeiro jogo que decidiria o rumo da próxima temporada na mesma semana. Então, ou seja, não teria tempo para se tirar jogadores que não deram certo, para se rever planejamento, ou seja, o planejamento iria todo pro ralo. Inclusive, naquelas semanas foi renovado o contrato do Renato, que não deveria nem ter sido renovado, porque de 3 temporadas para cá o Renato já não estava correspondendo como deveria. E renovaram o contrato e o Grêmio perdeu os 2 jogos pro Palmeiras. Tivemos que fazer os jogos da pré-Libertadores naquela semana mesmo. Ali já se iniciava a próxima temporada. Caímos e jogamos mal, não jogamos nada contra o Del Valle. Fomos eliminados da pré-Libertadores. Com isso, o Renato Gaúcho foi demitido. Então, o planejamento que não teve para a temporada 2021 já se terminou ali com menos de um mês de trabalho. Então, convicções nenhuma. Foi tudo assim, levado com a barriga. Ali começou tudo. Sai o Renato, 23 de abril de 2021, entra Thiago Nunes, praticamente um ano, pouco menos de repente, sem clube, demitido do Corinthians. Entra Thiago Nunes com uma proposta de renovação, de ideias novas, continuar apostando na base, reformular esquema tático, reformular ideias, de fato para recolocar o trem nos trilhos, né? Dá uma cara nova a um time com erros crônicos, cacoetes táticos, ideias defasadas, acomodamento do grupo, achando que tudo estava certo, sendo que tinha muita coisa errada. Isso tudo ele tem a missão de corrigir. Só que um trabalho de 5 anos, como é que tu vai corrigir em 1 mês, 2 meses, né? Então em junho, 3 meses de trabalho, 2 meses de trabalho, não tem como ele pôr em prática o que ele precisa pôr em tão pouco tempo. Então, ou seja, o planejamento
que não teve veio à tona de novo. E tudo isso tendo que dar uma resposta imediata para uma torcida impaciente que já não estava mais aceitando há 3 anos esse acomodamento do grupo, os maus resultados das últimas 3 temporadas, né? E aí entra um fator muito preocupante. A quantia de dinheiro gasto com jogadores que o Renato pediu, que ficaram e estão no grupo do Grêmio hoje, que nem são relacionados, para ter uma ideia, hoje para os jogos, essa conta é muito alta. O Thiago Nunes tem que dar um jeito de colocar esses caras de alguma forma para jogar. A diretoria, de certa forma, não externa isso, mas fica claro que eles pedem isso para ele. De alguma forma, esses caras precisam jogar para dar uma vitrine e para eles conseguirem se livrar do alto custo desses caras. E aqui eu vou citar alguns desses jogadores com os salários, basicamente, não são números exatos, que pouca gente, quase ninguém tem esses números exatos dos salários dos jogadores, infelizmente, deveria ser mais transparente, porque é muito dinheiro envolvido que esses caras ganham. Não vou entrar no mérito se eles merecem ganhar ou não, em algum momento alguém pagou isso pra eles, provavelmente eles tiveram a competência para ganhar esse valor, e eu não vou entrar no mérito se eles merecem ganhar isso ou não. Mas eu vou mostrar a quantia que esses caras recebem, sai do cofre do Grêmio, de jogadores que ou são nem utilizados, ou são jogadores que, quando utilizados, não correspondem. Paulo Vitor, 220 mil mês. Cortez, 200 mil reais. Diogo Barbosa, 350 mil reais mês. Paulo Miranda, 120 mil reais mês. Lucas Silva, 350 mil reais. Alisson, 200 mil reais. Everton Cardoso, 500 mil reais, nem relacionado tá sendo. Luiz Fernando, 100 mil reais mês. Churin, 250 mil reais mês. Então, cara, essa turma que eu citei aí, 2 milhões e 600 mil reais mais ou menos por mês o Grêmio gasta em dia, pagando em dia, certinho, os contratos desses jogadores. Olha o custo disso, que a torcida não aguenta mais nem ver sendo escalado. Terá Thiago Nunes tempo para conseguir ajustar tudo isso no Grêmio? Já são 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas no comando do Thiago Nunes. Mas aí entra o lado... Até aí ele não tem culpa, porque isso tudo ficou pra ele ter que assumir a bucha, né? Mas aí entra um fato que daí ele começa a ter culpa. Muita teimosia, por preferência em alguns jogadores. Um esquema tático que ele tá tentando fazer funcionar, e tá provado que esse esquema tático não funciona no Grêmio. Cara, ele demora demais pra mexer no time durante o jogo. Deixa os jogadores que estavam vindo bem em alguns jogos, decidindo jogos, nem na lista dos relacionados. Isso eu acho muito estranho. E aí eu começo a chegar num ponto que eu não consigo defender mais. Eu tentei, mas não consigo defender. Eu não consigo achar argumentos para defender o Thiago Nunes mais. A culpa é de quem? Na minha opinião, é do dirigente, a culpa. É do Renato, que já saiu, e dos jogadores do clube. Dos dirigentes, porque se omitem, só pensam no superávit, no dinheiro, na economia, só que eles esquecem que futebol se faz com futebol. Romildo, olha mais pro futebol. É inadmissível um clube que nem o Grêmio não ter um diretor executivo, um cara que comanda, que vai atrás e busca informações e sabe o jogador que tá contratando. É muito jogador que foi contratado pelo nome e não tava bem no momento que foi contratado. Então tem muito jogador empilhado que foi pedido pelo Renato. Do Renato, porque pediu todos os jogadores, na maioria das vezes foi acatado, todos os jogadores que estão ali foi pedido dele, nenhum o Grêmio contratou sem o aval dele. Então ele pedia o jogador, não dava certo, deixava de canto, mandava vir outro. E assim por diante, foi vindo, e tá ali a conta agora. E nos últimos 3 anos, ele não mostrou porque ganhava aquele valor todo. Os últimos 3 anos de contrato dele no Grêmio, o Grêmio não mostrou serviço. Já tava há 3 anos mal. E dos jogadores, todos que estão ali, jogaram muita bola em algum tempo na vida deles. A tirar os piá que a gente começa a conhecer agora. Mas tem muito jogador ali que sabe jogar muita bola, que tu sabe, que tu já viu eles jogando muita bola, que parece que desaprenderam a jogar bola. E eu acho estranho, porque recebem em dia, recebem muito bem e em dia, pra fazer o que sabem. E já provaram que sabem fazer bem. Então,
dos jogadores muita culpa. Depois que eu te mostrei esses dados, argumentos, números, eu espero que tenha ficado até um pouco mais claro ou tenha esclarecido alguma coisa que tu não saiba ainda sobre o Grêmio, de fato de quem é a culpa, né? Na minha opinião, principalmente da diretoria. Eu culpo principalmente a diretoria. Mas o Thiago Nunes e os jogadores têm muita culpa também. Que a maré de fato volte a nos favorecer e que o Grêmio possa sair dessa o quanto antes. Então, meus queridos, estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. E de quebra, já assiste ao próximo vídeo que vou deixar aqui no card no final do vídeo. E aí tu fica sabendo de tudo que rola aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!